Olá, eu sou Calbi Cerquinho e a partir de agora você acompanha mais uma edição do JC às 15, trazendo sempre um tema importante para ser debatido para a sociedade. E o nosso convidado de hoje, ou melhor, a nossa convidada de hoje, mais do que especial, é a professora Terezinha Ruiz. Professora Terezinha Ruiz, ex-secretária de Educação do Estado, vereadora, deputada. Esse currículo vai longe demais. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda, professora. Tudo bem? Tudo bem, Calbi, muito obrigada aí pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui nesta casa, que durante muitos anos foi vizinho da minha família. Ah, é? Jornal do Comércio ficava Legal. atrás da minha casa, lá na Lima Na Bacuri, Lima Bacuri. e ela ficava na José Sim, Paraguai. E a dona Selma, Guilherme Aloysio, sim. os filhos sempre conviveram conosco. Que Então, uma legal. honra, porque para mim, o Jornal do Comércio continua sendo um grande jornal informativo, com conteúdos Sim. exemplares, de alta qualidade, e agora também É, com também todo esse entramos na, na, espaço, na, né? na, na onda da internet também. Sim, Ou seja, estamos modernizando alguma maravilhoso, coisa né? assim, né? Muito bom. E trazendo a senhora aqui para falar um pouquinho sobre um pouco da questão da educação no estado do Sim. Amazonas e como a senhora quer levar isso para a Câmara Federal. Esse é um grande objetivo. O que a senhora está pensando? Por que que agora, ao invés de ficar aqui no estado, já foi vereadora e agora no estado, e agora já quer ir para a Câmara Federal, professor? O que está Exatamente. motivando a senhora a fazer isso? Bem, Calbi, você sabe que a gente tem uma bandeira forte, que é a bandeira da Uhum. educação. Eu acredito que a educação realmente transforma vidas, é através da educação que a gente conquista nossos sonhos, nossos desejos de alçar novos voos. E eu sempre pensando nisso, a gente chega no momento em que você quer melhorar algo, não pode, porque depende de uma lei federal. Tenho uma vasta experiência, fui secretária 2 vezes, tanto do Estado quanto do município, vereadora, deputada estadual. A gente sente que a experiência dá para ir mais longe. Certo. Então, por esse motivo, e também a chamada do Partido União Progressista, Uhum. nós hoje estamos como pré-candidato a deputado federal. É um grande desafio, porque nós sabemos que em Brasília não é o nosso estado, né, o Claro. nosso lar, né, Uhum. de nascimento, mas é uma experiência que a gente tem que aproveitar este momento que houve essa possibilidade, esse convite, para que a gente possa também fazer algo pelo estado todo. Muitas vezes, quando a gente quer alterar uma lei, nós não temos essa autonomia. Certo. E uma das preocupações que eu tenho há muitos anos comigo é exatamente o custo aluno do estado do Amazonas. Nós temos uma diferença muito grande territorial imensa, Uhum. que muitas vezes o que a gente implanta aqui na capital e na região metropolitana não chega até o final do nosso estado. Claro. Não chega em São Gabriel, não chega nas comunidades ribeirinhas. Então, esse custo aluno é uma diferença que prejudica a qualidade do nosso ensino, o reconhecimento para os nossos alunos ter uma escola bem mais completa. Esse é um dos motivos, mas também a gente se preocupa com a BR-319, quanto mais vozes lá, quanto mais pessoas defendendo e mostrando que nós temos competência para administrar todos esses problemas, se nos Claro. derem essa oportunidade, defender as mulheres, e para que a gente também possa mostrar que o parlamento não é só masculino, o parlamento Claro. precisa de mulheres. Há muitos mandatos, nós não temos mulheres na Câmara Federal. Certo. E essa é a proposta de chegar lá e realmente mostrar que o Amazonas tem uma voz feminina também. E, deputada, não é de hoje que a senhora percorre o estado do Amazonas. Não é de Sim, hoje, deputada agora vai sair andando por aí. Não, não é. A senhora não, conhece essa realidade já há muito tempo é, e talvez intensificando um pouco mais agora com as viagens em busca dessa questão sim. de ter uma voz para falar no Parlamento Federal. Sem dúvida, eu conheço quase todos os 62 municípios, Certo. né? Eu consegui viajar muito no primeiro mandato, uma boa parte, mas no Uhum. segundo eu viajei a todos os municípios, Município, né? até aqueles menores, aqueles mais Claro. distantes, como Maranhão, Maraã, como Tapauá, Aqueles distantes ali, muitos de Itamaraty, Guajará, Itabaraty, tem tudo. exatamente. Agora, e tudo isso está fazendo ou fez com que a senhora tenha uma noção exata, realmente, quando a senhora fala na questão custo-aluno,
É diferente um aluno Totalmente. que mora lá em Itamaraty, seja onde for, para um aluno do sul, do sudeste, até do nordeste. Na Totalmente questão, essa diferente. diferença precisa ser levada em consideração, né, Vamos professora? considerar uma coisa básica que todo mundo se preocupa, uma boa Uhum, merenda para o aluno. claro, Você imagina o quanto é difícil chegar com uma balsa de merenda lá em São Gabriel? sim. É muito difícil. O que Principalmente na época vai, da seca, né? exatamente, e ela é até lá, tem lugares que nem entra barco, tem Claro. que ser de aviões, né? Uhum, Então, tem lugares que o que se abastece a balsa ou o barco custa mais do que aquilo que vai em cima dela, né? Que é aqueles sim, alimentos que vão em claro. cima dela. Isso é só um caso, mas há outras coisas que também precisam ser avaliadas. Nós precisamos colocar todas as crianças na escola. Por que que os países de primeiro mundo hoje já alcançaram Uhum, 100%? Porque os nossos investimentos não são suficientes. A educação infantil deixa muito a desejar nos nossos municípios. certo. A municipalização do ensino ainda não aconteceu 100%. Ah, mas por quê? Porque realmente muitos municípios não têm o suficiente. Hoje, uma creche para ser construída naquele projeto do MEC, ela Sim. custa mais de 3 milhões de reais. Como é que um município pequeno, porte, pode fazer tantas quantas forem necessárias? Então, são inúmeros fatores. As tecnologias que, onde nos primeiros mundos todo mundo usa, utiliza, e a escola de tempo integral realmente funciona, aqui não é a mesma coisa. Nós já avançamos muito, mas nós ainda precisamos avançar muito mais. Essas distâncias acabam prejudicando a gente, né? Sim, nós Distâncias. temos agora um fenômeno totalmente diferente de anos atrás. Uhum, Quando chega o período da seca, é muito seco mesmo. mesmo. Deixa de existir as nossas estradas, que são nossos rios, para ficar somente aqueles pequenos canais que não se vai mais de É. barco, de lancha, de canoa. Então, hoje, você tem que ter alternativas para que o aluno não deixe de estudar. Sim, sim. Isso porque nós já começamos a mudar a maneira de viver. O próprio Ribeirinho ele já começa a se precaver, olha, a seca vai ser muito grande. Nós sabemos disso que já Sim. o governo do estado já vem falando nisso há algum tempo e se preparando. E aí o que tem? São as aulas através de mediação tecnológica. Mas tem que melhorar mais, tem que chegar mais perto do aluno, ter condições para que os povos originários também tenham condições de ter sua escola, com uma escola bem estruturada. E Uhum, falando nisso, uhum. você sabe que o PADEAN tem um projeto belíssimo, que são as escolas indígenas de tempo integral, onde eu recentemente estava administrando, Fala um né? pouquinho sobre o PADEAN. Pois é, o PADEAN é um programa de aceleração do desenvolvimento da educação do Olha Amazonas. só. Ela trabalha em parceria com recursos do BID, do Banco Interamericano, e vai atendendo às demandas da Secretaria Estadual de Educação, Ok. SEDUC. Lá nós detectamos que precisa, que necessita ainda muitas escolas nos municípios. E aí o que deu para se fazer era a construção de 20, será, né? Não era, será. Uhum. A construção de 22 novas escolas, entre elas todas de tempo integral, Olha só. 6 escolas indígenas nas comunidades As próprias indígenas, comunidades. em parceria com o BID, com o governo do estado e com as demandas que a comunidade mandou. 5 escolas nas reservas ambientais, Uhum. de acordo com as novas e regras ambientais atuais, e mais 11 escolas em 16 municípios. Então, não vai atender só a capital, ela só vai atender 3 na capital, mas vai atender 18 nos demais municípios. Municípios. Tem município que vai receber 2 escolas. Olha só. Então, Isso tem uma previsão, alguma coisa o assim? Como é que projeto é? todo está pronto, a Uhum. minuta do contrato foi autorizada e foi já aprovada Aprovada. por todos os órgãos federais Sim. e também pelo Banco Mundial, mas eles estavam esperando o espaço fiscal do estado do Amazonas. Liberando esse espaço fiscal, que é o grau de endividamento, Uhum. assinando o contrato, ela começa. Acredito que em 2027 nós já teremos isso, Todas esse essas avanço, escolas é o que a gente está colocadas. esperando. E a partir daí, então, é um grande salto, Além com disso, nós certeza. vamos ter formação de professores Uhum. indígenas, nós vamos ter ampliação do CMEAN, que você sabe que é o Sim, o Centro de centro de Mídia, né? mídias, né? Centro de Mídia presta um serviço não só para o estado do Amazonas, mas ele atende a outras capitais do estado do Brasil. Ah, é? Ele atende São Paulo, ele atende Recife, Fortaleza,
municípios. E Legal. hoje, lá, o espaço já está necessitando de mais estúdios, Certo. que são os espaços adequados sim. para a gravação das aulas. Sim. E o PADEAN vai construir 3 novos estúdios. Vai formar professores, tanto Que legal. indígena quanto não indígena, vai comprar Starlink para todas as escolas do estado do Amazonas, são mais de 500. Uhum. Vai ter laboratório de informática também, onde não foi construído. Enfim, é um grande projeto que eu tenho certeza que no próximo ano vai dar certo. E ainda mais com a ajuda de tanta gente em Brasília, e da senhora gritando lá. Nós eu vamos acho estar que lá. Esse é um dos motivos para a gente ideia poder é essa, estar né? A ideia é essa. procurando trazer mais Claro. recursos para o estado do Amazonas. E a partir daí, porque a gente falar de educação, é claro que a gente tem 1001 assuntos dentro da educação, Sim, sim. mas não adianta a gente falar nada se a gente não tiver, principalmente, os investimentos para valorização. Tudo é recurso, Tudo né, é Kelber? recurso, Tudo é né? recurso. Não tem jeito, né, professor? A questão da valorização do professor, por exemplo, do profissional de modo Sim. geral, passa por essa questão. Olha, nós precisamos apresentar um grande projeto lá Uhum. no MEC, onde a gente amplie a quantidade de profissionais que podem ajudar e contribuir nas nossas escolas. Certo. Hoje nós precisamos das escolas que tenham psicólogos, nós precisamos que a escola tenha psicopedagogos, Uhum. não um para cada 10, 20 Sim, escolas, sim. mas presente devido às crianças especiais, Claro. crianças com necessidades, porque o número de crianças com TDAH, com autismo, tem sido muito maior do que a gente conhecia anteriormente. Eu queria tratar até, inclusive, uma das coisas que eu queria falar com a senhora, que é uma professora experiente, uma professora que lidou com tanta gente em determinado momento da sua vida, como professora, como orientadora e tudo. Como é que a senhora está vendo essa, eu não diria uma explosão, uma coisa assim que a gente tem visto Muito maior do muito que era, maior né? do que anteriormente, Nós- e o que isso pode representar exatamente Isso numa tem sala de aula, exatamente, né? isso tem trazido uma dificuldade muito grande para o professor. O Uhum. professor está sobrecarregado. Até porque todas as salas praticamente têm criança com o autismo, apresenta algum tipo, tem com TDAH. Sim. Mas aí as pessoas dizem, não, é porque agora o diagnóstico é mais rápido. Sim, isso é um fator que tem acontecido. Claro. Mas não com tantas crianças nascendo, já apresentando a síndrome do autismo. Caraca. E o que eu lhe diria? Eu conversei com o doutor Salomão, que é uma das maiores autoridades do Brasil, e foi o pioneiro no estudo do autismo, da Certo. síndrome do autismo. E o que ele me disse? Nenhum cientista ainda conseguiu descobrir o fio da meada. Tem vários fatores, que vai do genético, uma hereditariedade, da alimentação, da dificuldade que a mãe apresentou, que ela sentiu na gestação, e as mudanças climáticas. E eu me surpreendi, mas eu tenho visto, e conversando muitas vezes com senhoras, que também, vários colegas que estudam, a gente não contava que na 4ª, 10ª lua a mulher ia dar à luz. E realmente, naquela época, muitas pessoas já faziam essa comparação com as luas, com não sei quantas semanas, e realmente deve estar influenciando na formação humana. As mudanças climáticas, o comportamento hoje, essa ansiedade com que as pessoas vivem, realmente vem trazendo. Porque quando nós indicamos aquela escola ali da Maceió, que é a escola André Vital, que é uma escola de crianças, que atendia as crianças com alguma síndrome, foi deixada com projeto por mim, a obra dela quase pronta. Então, quando isso aconteceu, a gente tinha para 100 crianças, 8, 10 era autista ou tinha alguma síndrome. Não se falava tanto em autismo, até porque né, o diagnóstico foi se aprimorando ao longo do tempo. Hoje, para 100 crianças, mais de 35 são crianças que apresentam algum tipo de síndrome. Caraca, está quase encostando, 50 e 50. Aquelas que não têm e as que têm. Então, é surpreendente, o diagnóstico é importantíssimo, mas aí a gente pensa na outra coisa. E como é que o professor que não tem esse preparo pode estar dando conta numa situação dessa tão difícil? Isso tem que mudar.
A gente tem que criar ambientes que recebam essas crianças. Eu tenho defendido a mudança da questão da inclusão. Ok. A inclusão não é colocar a criança em qualquer escola e deixar que a criança lá vai se desenvolver. A inclusão ela pode ser feita de várias maneiras e nós podemos ter locais adequados, especiais para receber essas crianças. Elas têm a inclusão socialmente, mas elas também têm o tratamento necessário. Fonoaudiólogo, psicólogo, o terapeuta ocupacional, o professor de educação física, são vários profissionais que vão formar a equipe e dar base e condições para que a criança se desenvolva melhor. E a família possa ter segurança de que no futuro ele vai estar mais preparado para enfrentar suas dificuldades. Porque hoje o problema não é só a criança. O problema é o que passa na cabeça de um pai e de uma mãe, um sentimento de desespero, de dúvida, de insegurança. Como vai ser o seu filho no futuro? Quem vai tomar conta do meu filho se eu não estiver perto dele, se eu não tiver quem olhe por ele? Isso é uma grande dúvida, é um grande desespero. Pois é, eu fico pensando exatamente isso, essa questão da angústia que você tem do ponto de vista de que, sei lá, por exemplo, qualquer pai vai dizer, não, meu filho vai estudar, meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se ele não for, é problema dele, mas ele tem essa expectativa. Ele vai ter a oportunidade. E o pai cria, os pais criam essa expectativa. Como a criança especial, é complicado. Diferente. É totalmente diferente. E a educação... nós temos que mudar muito e trabalhar, estudar todo esse aspecto, apresentar um novo currículo, uma nova proposta e poder deixar o pai e a mãe das crianças que precisam, porque nós temos 3 níveis, né? Com segurança de que no futuro ele está mais bem preparado para seguir sua vida. Isso é o sinal de... Não, encostaram ali. Né? Ah, tá. Ok, então... Dá para editar, né? 3, 2, 1. Vamos lá, continua. Agora, professora, nós temos também, na questão federal, que é o que hoje a gente está conversando, se propondo a isso, algumas coisas, como a senhora falou, na questão das leis, mudaram algumas leis. De imediato, chegando a Brasília, a senhora pretende, vamos lá, assim como a gente diz assim, qual o seu primeiro ato como governador? Eu perguntaria para a senhora nesse momento, como deputada federal, tem essa questão do custo aluno, alguma coisa assim específica que a senhora já apresentaria? Calbi, com certeza a gente fica com a cabeça assim, cheia de ideias, cheia de preocupações, mas eu preferiria fazer o seguinte, se tudo der certo, que Deus me dê essa oportunidade, a gente precisa reunir os segmentos, né? Porque nós temos dificuldade na Zona Franca, na BR-319, na questão da educação, na questão da mulher, essa violência contra as mulheres. Está assustador. Eu não sei se você assistiu recentemente aquela senhora falando, Janaína, eu até postei, que aquilo ali a gente vê o desespero. Então, tem coisas muito, muito urgentes que precisam ser cuidadas. Eu não te diria que eu vou chegar lá e fazer isso ou aquilo porque o futuro a Deus pertence, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito e, assim, me preocupar com as classes, com as minorias, com os problemas que estão assim na vista, no olhar da gente. Eu fico desesperada. Quando eu abro o Jornal da Manhã, eu fico angustiada e você vê falando da violência sexual das nossas crianças, que às vezes é o próprio pai, é o padrasto, é um avô, é um tio. Isso é desesperador, isso é falta de educação, não é só fazer a maldade, é o trauma que vai criar naquela criança, naquele jovem, para o resto da vida. E elas precisam ser cuidadas também. Então, são muitos fatores. Pois é, recentemente nós tivemos aquele vídeo de um pai machucando, chutando o filho. Outra aberração, Quer dizer, Deus. A gente fica pensando, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Qual é a justificativa para isso? Então, acho que a senhora tem razão nesse aspecto de que precisam parar um pouquinho as coisas, parar determinados assuntos e tratar realmente de coisas específicas. As pessoas estão muito angustiadas, muito estressadas, mas aquilo ali, eu acho que o cara já realmente é um louco, porque uma criança de 3, 5 anos, no máximo que ela tinha, não tem nem sentido de você chutá-lo como se fosse um estranho, como se fosse um inimigo, que nem com o inimigo se faz isso, mas o que demonstrou ali é uma falta de controle total, né? E o que é pior, ele fez isso na rua.
Você não imagina Imagina que em pode casa. ser feito em casa, né? Não sei se faz, se fez, eu não Verdade, sei, mas o que verdade. pode ser feito em casa é lá onde ele pode estar. Professora Terezinha, a senhora tem muitos concorrentes aí, a senhora tem candidatos que a senhora está aliada a muita gente. Como é que está essa questão da É campanha aí? verdade, isso é um desafio, né, Caubi? É um Verdade. desafio muito grande. Nós temos alguns candidatos, Uhum, temos o deputado Fausto Júnior, a uhum, deputada Joana Dark, vereadora Thaís Lippe, uhum. temos o ex-governador, o vice-governador Tadeu, Tadeu, mas desafio é desafio. desafio. E a gente crê que as pessoas que conhecem o meu trabalho, que sabem da minha idoneidade, que acompanham a minha vida pública, sabem que eu nunca não tenho escândalos, não tenho nada que desabone a minha conduta, e até lembrei outro dia, vamos conferir o CPF, né? Eu lembro dessa história do CPF, viu? Mas é verdade, eu acho que o eleitor, apesar de ser bombardeado por tantas informações hoje, a gente. Ele tem que amadurecer, né? Tem que amadurecer para olhar bem É porque a e gente. conferir seus candidatos, Como a né? gente recebe tanta informação, e hoje no mundo das desinformações, da desinformação, que é a tal famosa fake news, hoje nós temos a inteligência artificial. Quer dizer, nós temos que parar um pouquinho para. Bom, você É, falou inteligência artificial. A gente tem que se preocupar muito, né? sim, sim, Porque como é fácil você parar algo que não seja verdadeiro claro. com a inteligência artificial, então a população tem que ter cuidado, não Uhum, se do primeiro, logo que lê alguma coisa, pesquisar se é verdade, se não é, porque pode tanto ajudar como pode claro, também claro. denegrir a imagem de alguém. Então é uma coisa que nesta eleição a gente tem que se preocupar muito mais. Se eu fosse um hacker, um cara bom de inteligência artificial, eu ia pegar algum problema com a professora Terezinha, buscar Olha, alguma olha, coisa, sei lá, dizer. você não ia achar. Achar Porque o que Calbi me bom, eu conhece. sei Olha, o disso, eu Calbi me sei disso. conhece muito antes de eu ser Verdade, política. verdade. O Porque ele saudoso, fazia as o entrevistas do saudoso, Penarol, é, e além do Porto, né? Além do de ir no Porto de Porto Manaus, também, com é. certeza. E Calbi, aproveitando que a gente está Uhum, conversando de claro. coisas antigas, eu não sei se você acompanhou naquela creche da Portobras que eu criei, a Sim, sim, Tocaiazinha, lembra? eu lembro daquele movimento Pois lá. é, lembra que Olha o só, Nelson naquela implantou. época já estava Já pensando, era creche já lá, era a gente creche pegava as crianças lá no no Porto, Porto, sim, na sim, porta do escritório, e levava até levava. a Paraíba, em frente ao Nelson, lembra? Qualquer dia ainda vamos fazer uma história sobre o Porto de Manaus, que Ah, você tem histórias, precisa. histórias e histórias, viu, professora? Era uma das obras, uma construção mais bonita que eu conheci. Uhum, Tipo a alfândega, né? Eu fico muito sim, triste quando passo ali que a alfândega, ela não foi conservada ainda, né? É um prédio muito importante com porque ele certeza. veio em blocos, né? É o É, primeiro prédio pré-moldado do do Brasil. Brasil. Ele veio da Europa e funcionou durante muitos anos, né? Como Claro. alfândega que Eu trabalhei lá, trabalhou, Gabi, que pela Receita bacana. Federal. O piso de taco, uma coisa mais Era, linda do era mundo, todo o sabe? material veio da Impressionante, um Europa. negócio assim, muito E o legal. Porto, o escritório central, que é ali na rua Sim, Taqueirinha. Taqueirinha, bem Aham, pertinho do antigo Iapetec, aham, era lindíssimo. Aquelas pedras de mármore, de com certeza. granito. Ah, tinha o banheiro do escritório principal, onde ficava o diretor do Porto, ele tinha uma banheira imensa. Olha só. Porque os ingleses, eles passavam o dia todo lá. Então, lá eles trocavam de roupa lá e já se preparavam para sair para fazer suas coisas. Então, Alguns, é bonito, alguns, mas pro- está totalmente abandonado. alguns provavelmente ficavam ali por perto mesmo, já de noite. Calbi, Calbi, Calbi. Professora Terezinha, Tu é quietinho, não me conta essa história. a gente falar de política realmente é bom porque a gente vai esticando, esticando, esticando. Mas eu, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui com a gente e pedir, convidar para que volte aqui. Volte aqui depois da convenção, depois que Sim, tiver a convenção, tiver tudo organizado direitinho, que eu gostaria muito de conversar com a senhora sobre a questão educacional do transporte escolar. sim, que é outro problema muito sério no nosso estado. Sabe, a gente tem os barcos, a gente tem alguns. E a gente tem coisas assim interessantíssimas que podem ser continuadas, mas precisam também Tem ser que modificadas. se pensar Segurança, muito em por fazer exemplo, das barcos crianças. específicos Exato, para nós não escolas com temos, né? segurança, tá Nós não certo? temos isso. Mas eu me coloco à sua disposição, Tá? não vai faltar oportunidade. Você sabe que eu sou muito, assim,
aberta para Sim, conversar sobre graças a qualquer Deus. assunto e quero lhe agradecer pelo convite, agradecer a direção do Jornal do Comércio, a quem eu Uhum. tenho um carinho muito especial, Legal. Dona Selma, o finado Guilherme Guilherme, Aloísio, o e Sócrates assim o agora. Sóstenes de agora, e ele Sócrates. está fazendo bonito, mande Sim, para ele meu legal. abraço, e dizer que é um prazer estar nessa casa bem diferente do que era, organizada e cada vez mais dando tão boas informações à nossa população. Legal, e o JC às 15, essa parte trazendo algumas pessoas, trazendo convidados especiais para falar sobre temas importantes e trazendo aqui a professora Terezinha Ruiz, que aí fica à sua disposição para o eleitor, a qualquer momento, quem sabe lá na urna, marcar a professora Terezinha Ruiz. Tá certo assim? Certíssimo. Tá certo? Certíssimo. Obrigada. Agradeço mais uma vez a sua vinda aqui, professora, e a sua assessoria, muito solícita, muito acessível. E a gente vamos trazer, vamos vir mais vezes. Se Deus quiser. Tá certo assim? Tá certo. Até a próxima. E eu agradeço aos nossos internautas que ficaram conosco até agora em mais uma edição do JC às 15. Prometemos voltar. Até lá, numa próxima.